Olá para você que está chegando agora aqui no Collab Innovation especial diretamente da Gamescom, em parceria com a SP Negócios, diretamente do estande da Prefeitura de São Paulo, isso mesmo. E eu estou recebendo aqui no estúdio dois convidados super especiais que são da área de educação do município. Eu estou com a Solange e com o Caio, tudo bem? Tudo bem. Sejam bem-vindos para esse bate-papo. E me conte um pouco, eu fiquei sabendo que vocês estão recebendo aqui neste evento 1.000 alunos. Isso. Todos eles da rede pública do município de São Paulo. Exatamente. São 1.000 estudantes das EMFs, né, que são as escolas de ensino fundamental, que atuam junto com os professores de tecnologias nos laboratórios. São estudantes que estão envolvidos nos projetos de robótica, aluno monitor e na Game Jam, que é o nosso desafio de criação de jogos que nós realizamos desde o ano passado. O Game Jam ela tem uma duração um pouquinho mais extensa do que uma Game Jam convencional, né? Porque os nossos estudantes trabalham desenvolvendo jogos dentro do laboratório. Então, esse processo de criação de jogos, para eles, é um processo de aprendizagem. Uhum. E chegam aqui e encontram os desenvolvedores, os programadores, os jogos. Então, também fazem parte desse espaço. Para a gente tem, claro, o caráter de diversão, estar fora da escola, conhecer um outro ambiente, mas também um espaço de aprendizagem. Uhum. Então, trazer 1.000 estudantes pra gente é uma alegria imensa. Eu imagino. E muitas vezes as pessoas não têm essa noção, né, do tipo assim, de quantos programas importantes tem dentro hoje da educação de São Paulo e desenvolvimento de games. Tá há quanto tempo já dentro da grade curricular? A gente trabalha com games desde 2012? 2017, né? Desde que... 17 com currículo, mas a gente já trabalha com Scratch desde 2000 e... já é bem... 2012 deve ter mais ou menos isso. E o impacto desse programa dentro do desenvolvimento educacional e das crianças, o que ele representa para elas com relação à sua formação e até chegar depois, talvez, no ensino médio? Eu sei que esse programa também está dentro do ensino do EJA, que é o ensino para jovens e adultos. Então, a gente percebe, né, só para contextualizar, né, a Prefeitura de São Paulo, ela, na verdade, esse ano a gente está completando 30 anos de tecnologia da rede. Por quê? Porque foi quando foi criado o primeiro laboratório, né, a primeira sala de informática. Só que hoje a gente não trabalha mais com informática, a gente trabalha com educação digital. A educação digital, ela tem uma visão um pouquinho diferente da tecnologia, que é essa tecnologia para a vida, não é tecnologia para trabalho, de softwares de escritório. Então, assim, por isso, como o Caio falou, a gente trabalha com robótica, com linguagem de programação. Então, é uma gama muito maior. Então, você tem um professor, que é o professor de educação digital da rede, que ele é um professor de todas as disciplinas. Ele pode se candidatar a essa vaga e ele passa por uma formação, que é inclusive a secretaria e as diretorias de ensino que vão dar todo esse conhecimento para ele trabalhar com tecnologia com os estudantes. Então é todo pensado um espaço para esse estudante se desenvolver na área de tecnologia. Então, que bacana. Esse currículo ele tá acontecendo de fato. Então, são 30 anos das tecnologias na rede, né, com essa configuração do laboratório de informática, mas esse professor ele se tornou uma área de conhecimento em 2018. E aí a cidade passa a ter um currículo específico para tecnologias. Esse professor ganha uma autonomia para trabalhar dentro de um espaço, que é o LED, que é o Laboratório de Educação Digital, que é um espaço maker dentro da escola, com os notebooks, tablets, impressoras 3D, tem escola que tem cortadora, né? Então, e eles conseguem produzir muita coisa lá dentro. Mas tem esse caráter que a gente já identifica de 2018 para cá, que embora nós não ensinemos linguagem de programação direta para o nosso estudante, até pela faixa etária, né, a gente não pode antecipar o processo além da capacidade cognitiva. Tem um processo de desenvolvimento acontecendo ali ainda, né, da infância para a adolescência, né? Então a gente tem que considerar isso. Mas o que nós percebemos é que esse estudante ele tem uma capacidade de pensamento computacional, raciocínio lógico, né, uma capacidade de elaboração de um design thinking, né, ou organizacional para programação, que quando ele chega num curso técnico e vai aprender a linguagem de programação de fato, ele está muito mais preparado e ele assimila muito mais rápido essas linguagens, né? Então, tem turmas aí da robótica de diversas escolas que a gente já percebe indícios ali no 7º, 8º ano que podem ter um potencial absurdo já para trabalhar nessa área de desenvolvimento, seja de jogos, seja de elaboração de softwares, ou mesmo no campo de inteligência artificial, porque tem estudantes da nossa rede que trabalham com inteligência artificial, desenvolvendo
né? Então a gente já percebe isso, essa influência desse currículo, mas é um caminhar, são 30 anos, né? O currículo ainda é de 2018, as turmas que começaram com esse currículo não terminaram ainda, digo, começaram ciclo, né? no primeiro ano em 2018, eles não chegaram ainda no nono ano. E a gente já percebe ali no meio que tem muita influência, eles já chegam muito mais preparados e, por enquanto, tudo certo, mas a gente tem que também olhar os próximos caminhos. E aí é o evento, são essas ações, né, da prefeitura e as suas organizações que vão dando essas oportunidades para os nossos estudantes e também para a gente avaliar como isso está sendo entre eles, né? Então, por exemplo, observar a molecada que trabalha com desenvolvimento de jogos num stand, conversando com o programador, o tipo de pergunta que esse estudante está fazendo, para a gente dar um feedback do quais são os próximos passos. E a gente percebe que tem muito potencial ainda para o futuro. E vocês estavam me explicando aqui um pouco antes da gente começar que essa é uma iniciativa exclusiva de São Paulo por enquanto e inédita. São Paulo, pelas nossas pesquisas, é a única cidade que tem um currículo específico de tecnologias com essa figura desse professor. Porque o comum em outras cidades do mundo é você ter as tecnologias incorporadas nas outras disciplinas com os outros professores. No nosso caso, isso também acontece, porque nós temos as salas digitais. Então, o professor de matemática pode utilizar o recurso tecnológico. Só que a gente também tem essa figura do POED. Então, além das outras áreas também utilizarem tecnologias, a gente tem esse espaço com esse professor, bem específico, em que ele vai trabalhar, ao invés de ensinar a tecnologia, ele vai incorporar todas as outras áreas e ensinar essas áreas por meio das tecnologias. Então, ela acaba sendo uma consequência. Ou seja, o estudante aprende de uma maneira orgânica, leve, né? Não é aquela coisa, vocês vão aprender robótica hoje. Na verdade, como podemos resolver esse problema? Podemos resolver utilizando a robótica? Aí sim entra a aprendizagem relacionada à robótica. A aprendizagem relacionada à programação, né? É sempre contextualizada. Boa. E explica pra gente como é que funciona a Jam. Então, na verdade, assim, a Game Jam, ela surgiu o ano passado. Que foi uma ideia que a gente teve, né? Justamente por causa desse trabalho com games que a gente percebeu que os professores já faziam. E a gente fez um mapeamento e isso apareceu muito nesse mapeamento. Então, a gente achou interessante jogar esse desafio. Diferente de uma Game Jam, né? Que você tem um período bem curto para fazer lá o jogo. Como a gente tem os laboratórios, os professores, todo um trabalho, a gente fez um desafio um pouco mais longo. Todo ano, a gente faz uma mostra e seminário de tecnologia que desemboca todos os trabalhos do ano naquele espaço. E aí, a gente lançou a Game Jam mais ou menos lá em agosto, para em outubro, que seria essa mostra. Então, eles tiveram todo esse tempo para fazer o desenvolvimento do jogo, entregar o jogo. E no dia do jogo, a gente montou lá mais ou menos o que a gente está vendo aqui na feira, né? O espaço para eles jogarem. E eles jogaram os próprios jogos e avaliaram esses jogos. E esses jogos foram feitos na plataforma Scratch, né? Que é uma plataforma de programação em blocos, aberta. E em outros mecanismos aí de programação de jogos. E foi, assim, uma experiência muito legal, porque a gente começou a ver o resultado do trabalho, né? O que eles... E, assim, jogos de N assuntos. A temática do ano passado foi sobre disciplinas. Então, eles fizeram jogos de matemática, de português, de ciência, alfabetização. Então, a gente conseguiu ver a aprendizagem e aprendizagem nos jogos. O que eles construíam com isso? E foi realmente uma experiência muito legal. E esse ano a gente está lançando a segunda Game Jam, que é um desafio agora para eles desenvolverem. E aí a gente vai trazer outros mecanismos, né? A gente está aí pensando em desafios mais robustos, né? E vai seguir mais ou menos essa mesma formato. A gente vai lançar agora, né? A gente está lançando hoje aqui na Gamescom, mas é lá em outubro que a gente vai ter a finalização. Com o resultado dos trabalhos, com esse mesmo procedimento deles fazerem o teste nos jogos, tudo, e aí você tem essa integração com eles e o resultado saindo ali na prática, né? No ano passado nós tivemos 3 mil estudantes participantes, foram entregues mais de 200 jogos. Nossa! Né? Jogos que vão do Scratch a Unreal. Então nós tivemos jogos em Scratch, no Kodu, no RPG Maker, em Unity, então em diversos motores gráficos, né? Isso demonstrou pra gente a capacidade que a rede tem
de produção de jogos. Isso pelas crianças. Né? Então, fizemos esse exame na primeira Game Jam, examinamos o potencial que estava ali nos resultados das avaliações com os professores, validamos através da Game Jam, agora vamos para os próximos passos, que é incentivar esses jogos mais complexos, mais robustos. Começamos o curso, né, em março, né, o curso já está em andamento, o curso de formação para os professores, pensando nos novos professores, né, para quem não acabou de entrar no laboratório, está assimilando o que está acontecendo, entra a nossa formação, para eles já começarem o desenvolvimento de jogos, chegar na amostra em outubro, e a gente está esperando aí uma amostra bem maior em comparação com os últimos anos, mas também lembrando que é a 10ª amostra no ano passado, né? Então são 10 anos fazendo essa amostra de tecnologias, é um espaço tanto de formação do professor, quanto de avaliação dos resultados. Então a gente vê ali uma progressão muito clara, né, do que é a primeira amostra e do que foi a amostra do ano passado. Nós tivemos 8 mil visitantes, né, com os estudantes ali trabalhando com a robótica, com programação, demonstrando os trabalhos deles com modelagem 3D. Né, é outro ponto que as escolas têm, né, que é a impressora 3D. Então, é uma junção, na verdade, de várias coisas e ela acaba culminando na mostra, né? E é bacana ver, né, iniciativas como a de vocês se conectando com outras iniciativas que a Prefeitura promove, por exemplo, através da DESAMPA, junto com o projeto que eles estão aqui, que incuba e aceleram, né, empresas que estão em vários estágios de desenvolvimento, né? Então, quase que gera uma cadência de você poder, né, dar esse start, né, na educação básica e isso evoluir depois lá na frente para, de fato, uma formação profissional, né, e indo para o mercado, que o mercado a gente tem, né, alguns dados que o mercado de games, por exemplo, né, falando de gamificação, não só jogo de entretenimento, ele é muito maior do que o mercado da música, por exemplo, o mercado do entretenimento, de audiovisual, né? Então, assim, você percebe que existe demanda, existe consumo, né? Nós somos o 3º país do mundo em consumo de games e que sejamos também uma potência na parte de produção e entrega de jogos. A capacidade de investimento. Um jogo AAA hoje, por exemplo, a gente está falando da casa de milhões de dólares numa produção. Né? Mas isso começa lá no desenvolvimento de um jogo no Scratch, que vira um jogo indie. Né? É na parte mais importante, que é na educação. Isso. Eu acho que esse é o... Não, e os estudantes, eles já vêm preparados, porque assim, o que a gente percebe? Que os estudantes, eles desenvolvem um raciocínio lógico, uma coisa que é necessária para esses programadores. E mais importante, também desenvolve criatividade, que é essa coisa de... Porque assim, uma coisa é a parte técnica, você aprender a programar, você ter lá o código. Outra coisa é o que você faz com esse código. Como que você utiliza ele para produzir um jogo, por exemplo, que vai dar uma experiência ali para o jogador. Então, a gente tenta trabalhar nesses dois lados na educação, né? Não, perfeito, até porque... Essa geral, assim, né? Porque nós temos... E outra, utilizando exemplos brasileiros, né? A gente tem profissionais brasileiros trabalhando em grandes empresas. Por exemplo, God of War tem lá o seu produtor que é brasileiro, né? A gente tem artistas aí no campo do design... de jogos, atuando em grandes empresas. Isso é referência pra molecada. Eles veem esse pessoal pela Twitch, pelo TikTok, às vezes vai ser feito um lançamento, né? Eu tô vendo, no evento tem jogos que vão ser lançados aí até outubro, novembro, né? E eles começam a ter contato com esse mundo, mas tem isso na escola também. Então é uma coisa que vai se retroalimentando. Você falou da DESAMPA, a gente tem... Nada impede isso de acontecer. Na verdade, a gente tem que incentivar isso. O projeto nasce dentro da escola, mas a produção é do estudante. Aquilo pode virar também uma solução para ele profissional. Exato. E às vezes tem uma ideia de um jogo ou de um aplicativo, enfim. Aquilo pode nascer dentro da escola, virar a profissão dele e ter um incentivo para aquilo ganhar um outro escopo, né? Então, foi o que você falou. A gente trabalha em rede, né? Então trabalha nesses diversos eixos aí, tentando alavancar essa molecada. Se a gente parar para pensar, é um trabalho de longo prazo, né? Exato. E que se constrói com esse, né, ao longo do tempo, mas você está sempre fomentando a melhoria da qualidade, não só do ensino, da aprendizagem dele, mas também como futuro, né? Sim. Gente, eu quero agradecer muito o papo que a gente teve aqui, porque eu acho que para a audiência que acompanha a gente através do canal da SP Negócios, a gente começa, de fato, a criar uma rede de integração entre várias atividades, projetos que a prefeitura acaba, né, aportando recurso, fazendo desenvolvimento. A gente percebe, né, a grandiosidade, e a gente teve a participação do secretário aqui da SMIT, que é da Secretaria de Tecnologia e Inovação, que é o Humberto
de Araújo, ele fala assim que São Paulo escala muito porque a gente é um grande país dentro, né, de um estado e representando tudo que a gente faz tem que ser em larga escala, né? Se a gente pensar em volumetria de pessoas que está sendo embarcado nesse projeto, são muitas jovens que vão daqui a um tempo estar, né, numa vida adulta, dentro das suas famílias, dentro das suas casas, dentro do mercado de trabalho e numa fase de preparação já em alto nível para poder, né, atuar dentro dessa nova dinâmica de mercado que a gente tem pela frente aí. A gente está super feliz, por exemplo, de trazer 1.000 estudantes. Uhum. Mas a gente trabalha pensando em 1 milhão de estudantes. Essa é a proporção da rede, esse é o tamanho da nossa responsabilidade, né? É a proporção que países não têm. Exato. Né? Nós formamos isso e aí a cidade busca, dentro desses diversos mecanismos que existem, articular para poder dar chance para todo mundo. Porque criatividade existe, né? O nosso estudante é super criativo. Tem um espaço na escola que incentiva essa criatividade. Mas e depois? E aí começam a se estabelecer essas relações. E nós estamos conseguindo, nós estamos percebendo que está funcionando. Nós chegaremos lá. Tem muita coisa para ser feita ainda, né? Mas a gente já percebe ali um desenvolvimento, essa troca da molecada, por exemplo, de escola ou de faixa educacional, né? Da educação infantil para o ensino fundamental, depois o salto para o ensino médio técnico. Nós já percebemos aí coisa de nem 5 anos, porque tem a pandemia no meio também, né? Verdade. Mas na implementação desse currículo a gente já percebe, o salto é muito grande. Mas tem muita coisa ainda pra gente fazer. Gente, obrigado pelo papo. Obrigada. Foi super bacana conversar com vocês. E para você que você está acompanhando a gente aí pelo canal da SP Negócios, continue com a sua inscrição em dia aí, vê se você está inscrito no canal. Não esquece de dar um joinha para esse vídeo que você está assistindo para ajudar o algoritmo a levar a gente para mais número de pessoas. E claro, ative o sininho, porque assim que a gente publicar um outro episódio diretamente aqui da Gamescom, você recebe o alerta. Um forte abraço e até a próxima. Obrigada.